Bom dia, queridas do Facebook. Bom dia, queridas do Instagram. Estamos começando aí mais uma semana, né? Hoje, nesse momento que eu tô gravando essa live, é uma segunda. E na live de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o poder da intenção na educação do seu filho. E esse tema é um tema que às vezes a gente não tem consciência de que isso acontece durante a educação. Eu sou a Mônica Souza, eu ajudo mães de pré e adolescentes que passam pelos desafios dessa fase que não são fáceis e eu ajudo as mães a conquistarem o respeito e a amizade dos seus filhos e que, inclusive, a amizade é uma conexão que eu defendo com unhas e dentes, fundamental dentro do relacionamento mãe e filho. E a intenção, a gente está hoje aí começando mais uma semana, segunda-feira de manhã. De uma forma geral, você pode colocar intenção em tudo. E tudo que você coloca intenção vai ter um diferenciado, vai ser muito mais focado em um objetivo. E, por exemplo, você pode começar a sua semana tendo uma intenção para essa semana. Se eu te perguntasse qual é a sua intenção para essa semana, o que é que você responderia? Você já colocou uma intenção para essa semana? O que é intenção, Mônica? É algo que você quer que aconteça. É algo que você quer realizar. É o objetivo dessa semana. É qual vai ser o foco dessa semana. Então, se você já começa a semana tendo um objetivo, tendo uma meta, tendo uma intenção, você vai começar a ficar presente para ações que vai fazer você realizar cumprir essa intenção. Você fica presente. A sacada é essa. Quando você tem a intenção pré-estabelecida, você vai ficar presente para momentos que você não ficaria se você não tivesse a intenção pré-definida. Então, por exemplo, na educação dos filhos, quando o seu filho faz uma desobediência com você, quando o seu filho faz uma rebeldia com você, e você senta para conversar com ele, antes de você conversar com ele, você vai perguntar para você mesma. Você vai falar com você mesma, em pensamentos, é claro. Você não vai falar igual a maluca de qual é a minha intenção nesse exato momento. Você pergunta para si, qual é a intenção dessa conversa? Então você começa a traçar o objetivo daquela conversa. O objetivo dessa conversa. Então, por exemplo, seu filho foi egoísta. Quando você não tem a intenção definida, você pode simplesmente pensar: eu vou mostrar para ele que ser egoísta não é legal, que ser egoísta com os irmãos é uma coisa que ele tem que aprender, ele não pode ser assim. Não, eu vou ensinar para ele, sem intenção nenhuma. Então, quando um pré-adolescente, quando um adolescente, ele é egoísta, você tem que começar a trabalhar a empatia nele para com os outros, trabalhar o compartilhamento e o que aquilo traz para ele de benefício. Compartilhar o quê? Qual foi a atitude egoísta que ele teve? O quais são as consequências de ter uma atitude e ter ações egoístas? Qual vai ser a consequência disso para a vida dele? Então, por exemplo, eu poderia começar essa conversa tendo a intenção de fazer o meu filho ficar presente para as consequências disso na vida dele. Então, se eu conversasse com ele e alcançasse esse nível de entendimento, pimba, aí é educar. Porque você não briga, você não coloca de castigo, você alcança a reflexão dele para que ele possa compreender as consequências daquilo. E se ele
compreende, ele muda o comportamento. Porque às vezes, muitas vezes, a gente está realizando, está tendo ações, a gente faz coisas porque a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. A gente não faz aquilo de forma pensada e escolhida. Então, a atitude que ele teve pode ter sido uma atitude que não foi pensada e escolhida. Ele só fez. Quando você senta para dar esse feedback, educar, disciplinar, passar valores para o seu filho, você pode sentar tendo uma intenção. Qual é a intenção dessa conversa? Quando você pergunta para você qual é a intenção, se você nunca fez isso, faça, porque você vai viver na prática. Você vai viver na prática os seus pensamentos buscando argumentos para que aquilo se conclua. Então, por exemplo, se você está conversando com seu filho e a intenção é você ensinar ele a ter o autocontrole. Seu filho ficou nervoso, estressado, então a intenção é fazer ele ficar mais presente de que isso é algo que pode ser melhorado e isso é algo que pode ser trabalhado. O autocontrole das emoções, para que ele possa aprender a lidar com as emoções. Então a sua intenção vai ser essa. Se por acaso a conversa começa a perimbolar, porque a conversa não é, né? Meu filho querido do coração, blá blá blá. Aí esse filho, sim, mamãe querida. A conversa não é assim, a conversa flui, a conversa tem emoções. E se por acaso a conversa começa a birimbolar, você vai na mesma hora pausar. Calma aí, filho, a gente precisa primeiro se acalmar, a gente poder continuar conversando. Porque você vai estar mega presente para qual a sua intenção naquele momento. Calma aí. Você fala consigo mesmo a todo momento. Não, a conversa está birimbolando. Ele está ficando nervoso. Então eu tenho que pausar. Você está consciente do que você está fazendo. E não simplesmente sentada, conversando, falando igual uma maritaca. Filho, você não pode fazer A, B, C, D, C, F, F, F. Por quê? Porque isso. Por quê? Aquilo. Você não gerou conexão com o seu filho. Você não está prestando atenção. Se ele está compreendendo, você não está dando a oportunidade dele também dar o feedback. Você está dando simplesmente um sermão. Que é quando que eu falo que falar não adianta. Algumas mães falam assim, mas eu falo e não adianta. Mas será que você não está falando em forma de um sermão e que o seu filho está só ouvindo um blá, 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 blá e pensando, ai que saco do caramba. Ele não está no estágio de reflexão para nada. Logo, você não está alcançando o seu objetivo. Agora, quando você senta para conversar e explicar algo de forma intencionada, você já vai mais na sagacidade. Você já vai mais na sabedoria. E essa conversa que você tem com seu filho é onde você fala um pouquinho. É muito importante que quando você converse com o seu pré e com o seu adolescente, você converse com ele de uma forma que vai conectar com ele. Por exemplo, quando você conversa com uma criança de 2 anos e 3 anos, você fala de um jeito mais infantil, mais divertido. E o que é isso aqui? É o seu cachorrinho? Você muda a sua voz. Qual o nome do seu cachorro? Quando você fala com o bebê, você fala para tentar se conectar com ele. A maioria das pessoas ficam falando com voz de bebezinho. Quem é o bebezinho da mamãe? Ei, nananana. Fala pro papai, fala, papai, mamãe, nananã. A gente faz isso sem perceber que é algo que conecta com o bebê. Então, quando você vai conversar com seu filho pré-adolescente, com seu filho adolescente, você tem que estar prestando atenção
se a forma como você está se comunicando está sendo agradável para ele. Porque uma coisa é você falar assim para o seu filho: filho, olha só, não pode passar na portaria e não dar bom dia pro porteiro. Ele vai achar o quê? Que eu não estou dando educação para você. 7 horas da manhã, ele chegou para pegar o plantão e você não tem a educação de dar bom dia para ele. Custa você dar bom dia para ele? É te pedir muito dar bom dia para ele? Pé. Isso é brigar, isso é criticar. Quando você conversa de forma tranquila, agradável, você vai fazer o seu filho entrar no estágio de reflexão. E tendo a intenção nessa conversa, pimba, você vai acertar em cheio. Então, desrespeitou o porteiro. Qual a minha intenção? Fazer ele entender o que um gesto de educação fazer ele entender o que esse gesto de educação pode significar para uma pessoa e como ela pode se sentir ao longo do dia só por causa de um gesto que ele fez. Então ele pode estar contribuindo ou não com essa pessoa com um pequeno gesto que para ele é indiferente. E se todas as pessoas pensassem no próximo, isso começa a gerar uma roda diferente. Porque o próximo em algum momento vai ser ele, o próximo em algum momento vai ser eu, vai ser a avó dele. Então, se as pessoas começarem a ter esse comportamento, as coisas ficam melhores para todo mundo. Porque todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer viver bem. Então, se eu espero isso, por que não começar eu mesma a fazer com o outro? A intenção de conversar com meu filho nessa conversa é fazer ele compreender o que é respeitar o próximo e como que isso influencia em toda a vida da pessoa. Inclusive na vida do meu filho que está respeitando. Porque ele vai estar crescendo em um ambiente que ele respeita e ele não aceita que as pessoas faltem respeito com ele. Então, quando eu vou conversar com meu filho, pré-adolescente, adolescente, eu não posso falar igual a maritaca, blá, 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 blá. Para começar, você já tem que prestar atenção na sua voz. A sua voz, ela tem que ser aveludada, uma voz suave, uma voz boa de ser ouvida. Já viu aquelas mães que gritam? Filho, vai combinar! Parece que se você colocasse numa tela, quando fica o som, ficaria só estridente assim. Isso é desagradável. Ninguém gosta de conversar com alguém nessa sintonia. Então, tem pessoas que falam um pouco mais alto, um pouco mais elevado. Se o seu adolescente também falar um pouco mais alto, um pouco mais elevado, você continua mantendo. Isso que eu estou te ensinando aqui é uma técnica de rapport. Agora, se o seu filho tem 10, 11, 12, 13 e fala normal, mais manso, mãe, então você também tem que acompanhar isso para que você crie rapport com o seu filho, que é onde você vai ter uma voz mais leve, mais branda, fala pouco, menos é mais. Então, filha, vem cá. Por que é que você não deu bom dia pro porteiro? Você não fala, você pergunta. Dentro da educação positiva, isso são perguntas curiosas. Então, eu poderia falar: você é mal educada, você passa e nem dá bom dia pro porteiro, mas que absurdo! Eu já chamei ela de mal educada, eu já falei por que ela fez aquilo, então ela não precisa nem falar. Ela vai só tipo... Então, filha, por que é que você não deu bom dia pro porteiro? Ai, mãe, esqueci. Você esqueceu ou realmente você não se importa em dar bom dia pro porteiro? Qual é a situação aí? Ai, mãe, eu esqueci, que bobeira. Então, filha, o que é bobeira para você, realmente isso pode ser uma bobeira para você, sabia? Empatia. Porque pode ser mesmo. E a minha intenção, isso que eu tô falando aqui, eu tô pensando agora. Se minha filha fala isso para mim, a minha intenção nesse momento seria mostrar para ela que o mundo dela pertence a ela. Se para ela não tem importância, tá certo.
Eu ia fazer ela compreender que o mundo do outro necessariamente não é como ela pensa. Então, por exemplo, para mim que sou mãe, é muito importante que ela fale bom dia pro porteiro, mas para ela pode ser que não seja e tá tudo bem mesmo. Tá tudo bem. Só que eu quero mostrar para ela que, filha, e se para ele for muito importante receber um bom dia, a gente não sabe. Só que para você, isso é um gesto muito difícil de fazer? Ela fala, não. Então, como você não sabe se para ele é muito importante ou não, o que custa? Você passar e falar bom dia, fulano. Porque se para ele for muito importante isso, pensa comigo. E você passa lá e não fala um bom dia, você pode estar fazendo ele se sentir humilhado, ele se sentir inferior, porque para ele é muito importante. Então, para que causar essas emoções em alguém se você não tem a intenção de causar isso, né? Ela começa a compreender que um pequeno gesto pode fazer toda a diferença. Então, se realmente a minha intenção, se minha filha fala isso para mim, é expandir a consciência dela de que para ela pode ser uma coisa e para o outro pode ser outra e tá tudo bem. Só que a partir do momento que ela respeita o outro, isso faz com que ela também tenha um respeito quando eu e ela tivermos uma divergência de que para mim pode ser uma bobeira, mas se para você é importante, então eu respeito isso. Lembra do que a gente estava falando aquele dia? Essa pequena conversa, de um pequeno gesto de falar bom dia pro porteiro, não se trata de falar a palavra bom dia. Vê se você consegue alcançar o meu raciocínio aqui, me dá um feedback nos comentários para ver se eu não estou sendo muito complexa e você não está conseguindo entender. Não se trata do bom dia, se trata do que aquilo significa dela para com os outros, se trata do que aquilo significa da compreensão dela em relação ao respeito para com o próximo, que pode ser um bom dia, pode ser um abrir a porta para uma idosa, pode ser quando eu for idosa e estiver falando um monte de coisas que para mim vai ser certo. Ah, minha filha, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Sabe quando a pessoa fica idosa e tem as ideias de que ninguém muda? Só que, por exemplo, quando eu estou conversando com a minha mãe, e minha mãe tem umas ideias de que eu não vou mudar, porque são as ideias dela, é da era dela, do momento que ela viveu. Eu não vou mudar isso. Só que eu não questiono, eu não bato de frente, porque eu entendo que isso faz parte dela, eu respeito ela. Então, se eu começo a desenvolver minha filha nesses pequenos detalhes, é justamente para fazer ela ser essa pessoa que compreende o outro, que respeita o outro, tanto para ela levar isso para a vida dela, em trabalho, em relacionamentos. Muitas mães falam comigo em boxe, inclusive eu tô louca para gravar uma aula falando sobre isso, que é quando a filha ou o filho começam a namorar e eles entram dentro de um relacionamento abusivo. Eles não estão com pessoas no qual respeitam eles, são pessoas que abusam emocionalmente, tá? E quando você não está presente para o respeito com o próximo, você também não está presente para o respeito consigo mesma. Gente, isso é muito ligado. Então, não é um bom dia para o porteiro. Essa questão eu só iria usar para desenvolver alguma coisa na minha filha e fazer ela ficar presente. Porque são esses detalhes que vai acontecendo durante o dia. Falou comigo de uma forma mal educada, bateu a porta para mim, não deu bom dia para o porteiro, tá o dia inteiro mexendo no celular, não faz nada dentro de casa, não contribui com nada, não lava a louça, não tira o lixo, não varre a casa, não tira o pó dos móveis, não organiza o quarto. A questão aqui não é necessariamente a questão em si,
mas é qual é a minha intenção para usar esse desafio como forma de crescimento. Então, se minha filha não faz nada dentro de casa, não lava a louça, não tira um pó, não vai a casa, não limpa os gatos, aqui tem 2 gatos. Se ela não faz nada, qual seria a minha intenção? É fazer ela lavar a louça porque tem que? Isso aí é um pensamento muito pequeno, muito pequeno. A minha intenção seria, primeiramente, fazer ela contribuir tendo esse carinho comigo. Porque se eu trabalho, se eu tenho a minha correria, se eu faço um monte de coisa e ela não me ajuda, poxa, ela não demonstra nenhum cuidado de querer contribuir com algo na casa. Então seria trabalhar esse carinho mútuo, essa troca de que, por exemplo, às vezes ela chega cansada, minha filha faz jovem aprendiz. Então, às vezes ela chega cansada e eu vou fazer a janta e eu falo, filha, quer que eu coloque para você? Ela, quero. É um gesto de carinho, é um gesto de cuidado, é um gesto de amor. Então, eu vou colocar comida para ela, dou para ela. Isso aí não é um hábito. Filhos que só comem quando a mãe coloca. Pé, por trás disso aí tem tanta coisa. Mas fazer um gesto de carinho faz o filho se sentir amado e cuidado. Então, da mesma maneira que eu faço isso com ela, eu quero desenvolver nela também esse carinho comigo, porque às vezes ela tem carinho comigo, mas ela não demonstra. E demonstrar é muito importante, porque se ela não me demonstra, como é que eu vou saber? Então, se eu tô com um monte de coisa na casa para fazer e eu peço a ajuda dela, é a hora dela mostrar que ela também me ama, que ela também tem carinho por mim, que ela tem respeito por mim e que juntas nós cuidamos da nossa casa pelo nosso bem-estar. Agora, se não tem isso, né, é como se não se importasse, é como se falasse assim, dane-se, faz você, problema é seu. Carinho zero, respeito zero. Então a intenção não é ela lavar a louça, é eu poder contar com ela para me ajudar para a gente mesmo, para nós mesmas. Afinal, a louça é nossa. Uma faz a compra, uma faz a comida e a outra lava a louça. Isso é compartilhar, isso é fazer parte de uma família, né? Então, é muita coisa interligada uma na outra que você vai desenvolvendo no seu filho. Quando o seu filho tem alguma questão que você vai parar para conversar, a pergunta é: sentou? Qual é a minha intenção agora? Eu preciso trabalhar o respeito. Eu preciso trabalhar a autodisciplina dele. Então você começa a fazer perguntas inteligentes. Você começa a questionar ele para que ele tenha esse entendimento. Então, voltando. Por que é que você não deu bom dia pro porteiro? Ah, porque para mim é uma besteira isso. Ou então, ah, eu esqueci. Mas imagina como que ele deve se sentir. E às vezes um pequeno gesto faz toda a diferença para o outro. Assim como você também. Então, por exemplo, imagina, você está aqui na sala com seus amigos. Não, imagina isso, filha. Olha que absurdo. Você está aqui na sala com seus amigos, eu chego e não dou bom dia para ninguém. Eu passo como se vocês não existissem. Será que seus amigos não me falam assim? Será que sua mãe está chateada com a gente? Será que ela não está gostando que a gente está aqui? Ou será que eles poderiam achar normal? Eu passar, não olhar, não cumprimentar, poderia gerar um certo desconforto, não é? Essa conversa com seu filho pré e adolescente, ela tem que acontecer aqui nesse nível, como eu estou falando. Filha, imagina isso. Filho, não sei o que lá. É nesse nível. É uma conversa, é um diálogo. É onde você vai fazer com que ele pense sobre aquilo. Então, necessariamente, você não fala para ele, quando você descer, você vai falar para ele bom dia sim, porque se eu presenciar isso, pego o telefone e não te devolvo nunca mais. Não precisa. É só você conversar de forma certeira, trocar uma ideia,
fazer ele pensar e compreender. E é uma coisa tão simples que ele vai passar e vai falar bom dia, e vai ser um hábito para ele. E acaba que você educa o seu filho de forma inteligente, sábia. A forma como você aborda o seu filho é uma forma respeitosa. Logo, você ensina para ele que é assim que a gente resolve os nossos problemas. Conversando, se entendendo. Pode ser que eu pense alguma coisa que não é verdade, que é algo que eu penso, e ele fala para mim alguma coisa que faz eu compreender e pensar diferente, porque da mesma forma que você conversa com ele e faz ele pensar, refletir, à medida que o seu filho começa a crescer e ter também essa troca, faz você pensar e refletir. Porque muitas coisas que a gente pensa, às vezes a gente está limitada dentro da nossa criação, dentro do nosso padrão. Estou falando de coisas diversas, tá? Dentro de vários desafios que os adolescentes vivem. A gente não pode ter o pensamento de que a gente sabe tudo. A gente tem que ter o pensamento de que a gente está em constante aprendizado. Porque aí você vai se abrir para conhecer e compreender. Então você pode conhecer e aprovar ou não aprovar, né? Você vai ter a sua escolha. Mas é importante a gente conhecer e ter esse pensamento de que a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo, é sempre uma troca. Tanto que quando eu falo aqui para as mães, deixa aqui nos comentários a sua opinião, fala aqui sobre o que você pensa também, porque realmente é uma troca. Eu sou mãe de adolescente, minha filha tem 17 anos, eu tenho 35 anos, eu tenho uma história, eu tenho um aprendizado. Então, quando eu converso com outras mães, uma mãe que tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, uma mãe que tem outra história, outros desafios, outro ponto de vista, nossa, essa troca é riquíssima. Porque eu, Mônica, não sei tudo. Tá longe disso. Tá longe não, né? Como se eu fosse alcançar um dia. Mas isso não existe, eu não sei de tudo não, sei algumas coisas. A gente troca isso, essa experiência é muito rica. E o seu filho também, ele pode fazer trocas com você, tá? Principalmente se você ensinar o seu filho a conversar. Principalmente se você começar a desenvolver o seu filho com 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Você sempre conversa na intenção. Você sempre conversa focada em desenvolver alguma coisa. Quando seu filho tiver 17 anos, você vai ver como ele vai conversar com você. Qual vai ser o nível dessa conversa. Ontem eu presenciei isso com a minha filha. A gente falando sobre prostituição, a gente falando sobre alguns padrões da sociedade. E eu fiquei assim, eu fico até arrepiada. Porque eu penso, nossa, como que as conversas que eu tenho com ela faz tanta diferença? E não é sobre o conhecimento que ela tem, porque o conhecimento que ela tem, conhecimento é só o que ela adquire, mas é a forma como ela se expressa, a forma como ela reage quando eu não concordo com a opinião dela, por exemplo. Teve alguns momentos em que eu não concordava com a opinião dela e ela meio que ficava um pouco nervosa, chateada, estressada, e a conversa começava a ir para um fio de briga. E eu retrocedi, eu falei, calma aí, qual a intenção agora? A intenção é fazer ela compreender que existem opiniões diferentes. E se ela não for tolerante à opinião do outro, ela não pode exigir que o outro seja tolerante à opinião dela. Então, se ela quer se expressar e quer ser respeitada, ela tem que aprender a fazer isso também. Isso é uma via de mão dupla. E ontem, na nossa conversa, eu tive o resultado disso. Porque eu tive opiniões diferentes, ela também, e a gente continuou conversando de forma madura, de forma que é uma conversa e não uma briga. Só que nessa conversa, durante essa conversa, sem que ela percebesse, eu estava ensinando algumas coisas para ela. Nem tudo eu posso falar aqui nas redes sociais, porque são coisas muito pessoais, muito íntimas e coisas que eu ensino para as mães especificamente.
é muito conteúdo dentro de educação dos filhos, tá? Às vezes eu fico me sentindo limitada em um vídeo aqui de 20 minutos, 30 minutos, porque eu não tenho como passar o passo a passo, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, as palavras que você usa, o tom da sua voz, a sua postura corporal. São muitas coisas que vão agregando dentro desse processo de educação quando você sabe exatamente o que você está fazendo. Então, tenha intenção com o seu filho. Ter a intenção em qualquer coisa faz toda a diferença. Segunda-feira começou. Qual é a intenção? Qual é a sua intenção para esse final de semana? Para essa semana? Qual é a intenção da semana? O que você quer com essa semana? Nada? Você ainda não traçou nenhum objetivo? Nada, nada? Se você não sabe o que você quer, tudo que vier, tanto faz. Quando seu filho te apresentar um desafio e você for sentar para conversar com ele, tenha uma intenção. O que você quer desenvolver nele? Autodisciplina, responsabilidade, respeito mútuo, habilidade em lidar com problemas, habilidade de resolver problemas. O que é que você quer desenvolver nele? Qual é a sua intenção naquele momento? Se você não sabe qual é a sua intenção, você está sem foco. Logo, você vai conversar, ele vai fazer o e não vai adiantar nada. Então, fique esperta aí, tá? Live do dia, espero que você tenha gostado. Amanhã eu tô de volta. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, compartilha esse vídeo, fala comigo, curte esse vídeo aqui. Quanto mais você curte, compartilha, escreve os comentários, ele é distribuído para mais mães aqui da página, tá bom? Beijos!